Na palavra de Deus, aqui no Salmo 23, um salmo muito conhecido de todo mundo, mas é interessante a expressão da confiança que o salmista Davi tinha no Senhor quando ele orava, quando ele declarava este salmo. É fato, primeiro, que nós vivemos um dia por vez, uma hora por vez, nós não conseguimos mudar o dia, nós não conseguimos mudar as horas. O dia de ontem já foi, não volta mais. O que aconteceu ontem não pode ser mudado. Os 5 minutos que acabou de passar não voltam mais. O meio-dia de hoje não volta mais. Ninguém tem poder de fazer voltar no tempo. Nós temos um dia por vez e nós estamos caminhando para frente. A vida da gente é uma verdadeira passagem. Nós estamos passando pelos dias da nossa vida. Nós estamos nessa reflexão da passagem dos dias, existem dias bons e existem dias ruins. Existem dias de paz e existem dias de guerra. Como está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3, que existe o tempo para tudo debaixo do sol. Existe o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de se alegrar, o tempo de ficar triste, o tempo de abraçar, o tempo de afastar de abraçar, o tempo de estar perto, o tempo de estar longe. Existe tempo para todas as coisas. Não podemos mudar o que foi, podemos fazer diferente no que será. Podemos ter atitudes melhores no que será. Mas o mais importante de seguir nessa jornada da vida é compreender os tempos, compreender as estações que nós paramos, entender que hoje talvez você esteja vivendo um bom dia, mas também pode ser que tenha pessoas que estão vivendo um mau dia. Talvez você esteja triste. Existem dias que a alegria está esperando a gente logo cedo. Mas também tem os dias que a tristeza, a angústia do nada nos acorda pela manhã. Muitas pessoas acordam bem, muitas pessoas acordam mal, muitas pessoas vão melhorando pelo dia e muitas vão piorando pelo dia. São os dias que a gente tem que viver, são os lugares que a gente precisa passar. Quando nós lemos aqui o Salmo 23, se nós refletirmos em cada versículo que o salmista Davi declarou, ele diz o seguinte: primeiramente, o Senhor é o meu pastor. Pastor é aquele que guia, é aquele que orienta, é aquele que protege as ovelhas. É aquele que leva as ovelhas para um lugar de alimento, para um lugar de água fresca. É aquele que leva as ovelhas pelas montanhas, pelos terrenos íngremes, áridos, à procura de alimento, a fim de que elas sejam cuidadas. Então, o pastor é a figura de alguém que te protege, de alguém que te guia, de alguém que te orienta. E ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele me guia, ele me protege. Então, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque a minha provisão, as minhas provisões diárias estão nas mãos do Senhor. Por isso que Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: o pão de cada dia nos dá hoje. Ou seja, eu tenho que esperar em Deus a providência diária e não em mim mesmo. Não confiar na minha força e nem nos homens. Então, nos dias de providência, os dias que eu precisar de providência, Deus, ele é a minha providência. No versículo 2, o salmista diz: ele me faz repousar em verdes pastos e me leva a riachos tranquilos. Existem dias que nós vamos viver eles em tranquilidade, sim. Existem os dias que você vai viver tranquilo. Que dias bons são esses, né? Os dias da tranquilidade, onde tudo vai bem, tá tudo tão tranquilo. É o Senhor que nos concede esses dias de tranquilidade. E aí no versículo 3 ele continua dizendo: renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, para que assim eu honre o seu nome. Existem os dias que a gente precisa alinhar a nossa vida a Deus. Os dias que a gente precisa fazer uma autorreflexão das nossas atitudes, os dias que a gente precisa entrar em arrependimento, que a gente precisa mudar comportamento, que a gente precisa alinhar atitudes. Existe o dia que a gente precisa ser guiado por Deus no caminho certo, no caminho da justiça. E ainda existem os dias que a gente vai passar pelo vale da sombra da morte. Existem os dias do medo, os dias da enfermidade, das notícias ruins. Nesses dias, diz o salmista, eu não vou ter medo. Sabe por quê? Porque Deus está comigo, Ele está do meu lado. A vara e o cajado dele me protege.
Andar com Deus é isso. Esse salmo é o resumo da vida com Deus, da vida de um servo, de uma serva de Deus que anda verdadeiramente com Jesus. Quando eu ando com Jesus, eu sei que Ele vai proporcionar na minha jornada dias de paz, de tranquilidade, mesmo nos dias difíceis. Eu não estou sozinha e eu não vou deixar o medo me dominar, porque o Senhor me protege. Ele protege a minha vida e ainda Ele prepara para mim um banquete na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice Ele faz transbordar. Sabe por quê? Porque tem dias também de perseguição. Tem dias que do nada as pessoas se viram contra você. Tem dias que do nada, parece que o mundo está contra você, o povo está pegando no seu pé, as pessoas pegando no seu pé, implicando com você, com inveja de você, com ciúmes de você, e você pensa, Senhor, por quê? Por quê? Acontece, gente. Mas nesses dias, o Senhor honra a sua vida, derramando sobre você o óleo da paciência, o óleo do amor, o óleo da compaixão, porque a gente precisa entender, aprender com Jesus a ter compaixão de quem nos persegue e calunia. A gente precisa aprender com Jesus a ter paciência com quem fala mal da gente. Não é retribuir o mal por mal, não, gente. O diferencial de andar com Jesus é agir com as pessoas como Jesus agiria e não como nós. Porque muitas vezes quando alguém vem falar mal da gente, vem agir mal com a gente, que é no natural, na natureza, é retribuir, é fazer o mal também, é falar mal também, é reclamar, é pedir satisfação, é pedir conta. O que você está falando da minha vida? O que você acha? O que você tem a ver? Por que você está dizendo isso de mim? Mas a gente precisa aprender a agir como Jesus. Jesus foi levado como ovelha muda perante seus tosqueadores. E para finalizar, o salmista declara: certamente a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre, porque não importa os dias, se são bons, se são ruins, se são de dificuldade, se são de tranquilidade. O mais importante é que em todos eles a bondade e o amor do Senhor nos acompanham. A bondade e o amor do Senhor nos segue. É isso que a gente precisa entender. É tomar posse disso. Eu tenho um pastor que me cuida e não importa os dias que eu vou viver, não importa os dias que eu vou parar, não importa os dias que vão vir à minha frente. Eu não vou ter medo do futuro. Eu não vou ter medo do amanhã. Eu não vou ter medo. Se o dia é bom, glória a Deus. Se o dia é ruim, glória a Deus também. O amor de Deus está me acompanhando nesse dia. A misericórdia de Deus está me acompanhando nesse dia. A bondade de Deus, eu conto com a bondade de Deus em todos os dias. Não importa se sejam dias de perseguição, de doença, de más notícias, dias bons ou ruins, não importa. A bondade de Deus, ela me acompanha. A bondade de Deus, ela nos cerca e a gente precisa crer nisso. A gente precisa tomar posse disso. A gente precisa viver isso, sabe por quê? Porque se vivemos dessa forma, viveremos tranquilos, guardados, protegidos pelo amor, pela bondade e pela misericórdia de Deus. Gente, não existe nada melhor do que servir a Deus, do que estar com Deus, do que andar debaixo da direção de Deus. Fique com Ele. Esteja com Ele, ande com Ele, deixa Ele te pastorear, deixa o Senhor guiar você, deixa o Senhor ser o seu Deus. E como você faz isso? Obedecendo a Ele, servindo a Ele, amando a Ele. Senhor, eu te peço, Pai, diante da Tua palavra, que o Senhor nos dê a força, a coragem, a capacidade de fato confiarmos no Senhor, permitindo que o Senhor pastoreie a nossa vida. Não existe lugar mais seguro do que estar debaixo das asas do Altíssimo, do que habitar no esconderijo do Todo-Poderoso. Não existe lugar melhor do que estar no Senhor. Nos ajude a permanecer no Senhor. E nós só permanecemos no Senhor quando obedecemos o que o Senhor disse, quando obedecemos a sua palavra, quando guardamos os seus mandamentos, nós permanecemos em ti e o Senhor permanece em nós. O Senhor não tem negócio com desobedientes. O Senhor não tem negócio com quem não te ouve. O Senhor está perto de quem ouve o Senhor, de quem é humilde o suficiente para entender que é dependente do Senhor. E eu oro para que o Senhor nos conceda essa graça de permanecermos neste lugar de pastoreio,
de permanecermos neste lugar, sabendo que o Senhor está conosco em todos os dias. Não importa quais dias sejam, o Senhor está conosco e a tua bondade e o teu amor nos segue. Eu te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.